Ligados na Tomada. Oferecimento. Porto Bank. Baixe o app e ative. Fale com seu corretor. Hoje não é um simples programa Ligados na Tomada, e sim uma aula com o mestre Fernando Calmon. E dentre as credenciais, automobilismo, indústria automotiva, um cara que vale como referência para a nossa indústria aqui, mas não só para os jornalistas não, até para os executivos das montadoras, que muitas vezes eu vi coisas sendo modificadas nos carros por orientação aqui de Fernando Calmon. Calmon, seja super bem-vindo ao Ligados na Tomada, é um privilégio e uma honra receber você aqui na Jovem Pan, meu amigo. O prazer é meu, Alex. Você sabe que eu gosto muito de você também, é uma pessoa que já conheço há muito tempo, que valoriza, né, o jornalismo, isso que importa antes de mais nada, né? Vamos lá, eu sempre fui seu fã, continuo sendo seu fã e continuo aprendendo muito com você, meu amigo. Isso, obrigado. Calmon, a gente vai dividir o programa, hoje nós vamos falar só de automobilismo, de corridas, e eu vou te convidar depois para você vir de novo aqui para a gente falar de indústria automotiva. Podemos fazer assim? Podemos. Vamos separar, porque tem tanta história e tanto conteúdo legal que hoje a gente vai falar da pista, ou seja, de acelerar forte. Então eu já começo aí com uma história que eu ouvi de você e do próprio meu amigo Boris Feldman, como vocês se conheceram. Parece que foi em pista de corrida ou situação de corrida, não foi isso? Foi, cara. Você sabe que eu comecei com um programa na TV Tupi chamado Grand Prix, em homenagem ao filme Grand Prix, que eu já gostava muito de automobilismo, sabia que o filme ia estrear em 68, e eu comecei o programa em 67 sem muitos objetivos, assim, né? Era um sábado de manhã, sábado ao meio-dia, na TV Tupi do Rio de Janeiro, para concorrer com a praia. Imagina fazer um programa de automobilismo que era pouco conhecido na época, né? Então, entre outras coisas, antes, eu me lembrei agora da história de como eu esbarrei na rua com o meu amigo Boris Feldman sem o conhecer, sem ele me conhecer, né? Isso foi no Grande Prêmio da Espanha de 73, né? Eu fui lá, na época, já para fazer transmissões, né? Qual que era o circuito na Espanha? Era Montjuïc, Montjuïc. Era o circuito de rua ainda, né? Então a gente achava que era moleza, né? Acabava o treino, a gente entrava no primeiro hotel e conseguia o lugar, né? Coisa de repórter começando, né? Só tinha 3 anos. Estamos falando de 51 anos atrás, hein, Calmon? Exato. Então, eu encontrei com ele, olha lá, como é que você vai? Ele explicou, olha, eu faço programa, né? Na TV Tupi, lá no Rio de Janeiro, chamado Grand Prix. E você? Não, eu escrevo lá para um jornal em Minas agora, antes do estado de Minas, que eu não me lembro qual era, mas ele era um engenheiro da Metal Leve. Ele dividia vamos dizer, a atuação profissional dele entre a Metal Leve e o jornalismo, né? Depois ele abandonou quando foi para o estado de Minas e tudo, aí o caderno do estado de Minas cresceu muito, chegou a ter 3 edições numa semana, imagine, né? Então ele saiu da Metal Leve, não sei em que ano, né? Eu não me lembro agora. Bom, aí nos encontramos assim, tudo bem, você veio aqui cobrir a corrida, né? Aliás, o Emerson, inclusive, venceu essa corrida no dia seguinte, né? Mas nós chegamos na sexta para o primeiro treino, né? Eu falei, vamos atrás de um hotel aqui, vamos lá. Aqui a gente entrou no primeiro, entrou no segundo, entrou no terceiro, tudo cheio. Falei, caramba, eu tinha que ter feito isso antes de sair do Brasil, né? E ele falou a mesma coisa também, que tem que ser feito antes de sair do Brasil. Achamos que era dentro da cidade e era fácil achar um hotel, né? Bom, aí rodamos, aí achamos um hotel que fomos na recepção, o senhor falou, olha, nós estamos lotados, mas se o senhor não se incomodar, nós temos aqui umas habitações de serviço. Habitações de serviço, né? Apartamentos, né? Quartos de serviço. Não, vamos lá, né? Temos que fazer, né? Aí ele chegou, desceu pra gente no subsolo e mostrou, era vamos dizer, quase que uma sala, né? Com algumas camas, que eles falaram que isso daqui era que no passado os nobres chegavam aqui, né? Ou de carro, e eles iam para os apartamentos e os motoristas dormiam nas habitações de serviço. Aí nós entendemos. Incrível. Por que era, né? Era dos motoristas, não era dos nobres. Era melhor do que dormir na rua, né?
Entendeu? Então são as coisas que a gente... Assim você conheceu o Boris Feldman. Boris andando, né? Sensacional. O hotel, eu não me lembro, não vou esquecer nunca, chamava-se La Rotonda. La Rotonda, que é como se fosse o roundabout de Inglaterra, aqui no Brasil chama... como chama? Chama-se... em Portugal, Rotunda. Rotunda. Aqui no Brasil o pessoal... Ele esqueceu o nome. Esqueceu, mas a gente lembra já. Já. Sabe, Calmon, para mim... Rotatória. Dentro da história do automobilismo, uma das coisas que eu mais gostei de fazer, de cobrir na vida, foi Le Mans. Né? Não só pela história, você falou de Grand Prix, para mim o filme Le Mans marcou muito, né? Com o Steve McQueen. Mais adiante. Exatamente, e muito forte. E eu fui algumas vezes a Le Mans com o João Mendes, que colega nosso, teve muito lá também, do Rio de Janeiro, com o Henrique Neves, né? Também muito com ele. Você tem uma história especial de Le Mans também, conta pra gente. Tenho, né? Porque foi nesse ano que foi filmado o filme Le Mans. Foi nesse ano? 1972. Você estava lá durante as filmagens? Estava lá, inclusive em 1970, né? Eu estava lá e tinha um Porsche 918 que era o Câmara Car. E o Câmara Car correu. Tinha que classificar, né? Tinha que classificar. Ele correu e ainda chegou lá entre os 10 primeiros. Inacreditável, né? Incrível. Inacreditável. Então, como é que eu fui parar em Le Mans, né? Quer dizer, o que a gente tinha lá? Na época, ia ser a Copa do Mundo de Futebol, ia inaugurar o Intelsat, que seria o satélite que ia fazer as primeiras transmissões ao vivo de grandes eventos esportivos. E então, o primeiro grande evento esportivo da área de automóveis, eu acho que o primeiro mesmo foi as 500 milhas de Anápolis, que quem fez a transmissão foi a TV Record. Isso era um treino para a Copa do Mundo daquele ano. TV Record em 70? Em 70. Então fazia parte do grupo aqui, Jovem Pan, que era a época Rádio Pan-Americana e de senhor Paulo Machado de Carvalho, TV Record. Exatamente. A TV Record fez as 500 milhas de Anápolis, transmitiu ao vivo, né? E aí o segundo evento esportivo mais importante, aí do outro lado do Atlântico, na Europa, era 24 horas de Le Mans. Então a Tupi quis dar um troco. E por sorte ele viu que tinha um cara lá que tinha começado a fazer um programa de automobilismo chamado... Um cara lá chamado Fernando Calmon? Entendeu? E isso, 67, 3 anos depois, né, que eu tinha um programa, né? Eles falaram o seguinte: olha, tem que ir, só que você vai sozinho. Não tem comentarista, não tem nada, você vai só fazer boletins de 1 em 1 hora, os boletins 5 a 10 minutos no máximo, né? De hora em hora a gente vai entrando ao vivo, você vai fazendo os comentários, depois quando for lá de noite, claro, você vai descansar, eu vou descansar, tá bem, eu vou descansar, entendeu? Aí quando for de manhã, de novo, a gente volta com os boletins, né? Então vou lá, como é que eu vou parar na França? No meu francês é ginasiano, entendeu? Então, o que eu vou fazer? Aí eu me lembrei de um amigo que tinha sido meu colega no antigo ginásio e tinha feito até o primeiro científico comigo, chamava-se Hubert Bovin. Só que ele voltou para a França, o irmão dele... Francês, então? Ele era francês. E o irmão dele, Patrick Bovin, era um ano atrás de mim e dele, né? Aí eu falei, será que você não podia achar teu irmão lá para me dar uma mão lá em Paris, para ir até Le Mans? Eu falei, claro que deu. Aí liguei para o cara e falei, vou aí, para a gente 4 horas, você pode ir comigo? Eu vou alugar um carro, nós vamos. Aí eu falei, eu vou. Te levo lá, mas eu não posso ficar de sábado para domingo. Acho que ele não quis virar a noite lá, né? Eu vou lá, te desço no sábado e no domingo, vou aí com você para poder você... para ele me orientar no carro, porque não tinha Waze na época, né? Sim. Era só... Nem celular, nem nada. Não tinha, era só livro, para ficar andando na estrada sozinho, saber onde é que eu vou, como é que eu não vou. Eu falei, então o Ber vai me salvar. E foi o que ele fez. Eu cheguei lá, aluguei, eu me lembro bem, um Fiat 128. Me lembro até o carro que eu aluguei. E nós fomos para lá. Chegamos lá, ele foi até o local onde estava colocado as cabines de transmissão. Eu conheci, tudo bem. O Ber falou, tchau, até amanhã. Um abraço. Tá bem, vou fazer, né? E então comecei a fazer a transmissão daquele jeito que tinha sido combinado, né? E quando deu mais ou menos o que seria equivalente a 10 horas da noite aqui no Rio de Janeiro, Brasil, né? No Brasil, aí eu tive um descanso, fui tentar dormir onde? No carro.
Mas, cara, sabe que em junho faz frio também na Europa, cara? Eu fiquei surpreso com isso. Embora seja verão, né? Embora seja verão. À noite dá uma esfriada. Dá uma esfriada e eu falei, caramba, onde é que eu vou dormir? Dentro do carro, qual é o problema, né? E aí eu tentava dormir, mas não conseguia, que era um frio tremendo, cara. Eu falei, pô, eu não vou conseguir dormir. Eu já estava disposto a não dormir, a virar à noite, né? Mas queria dar uma descansada, né? Então, fez uma coisa meio estranha, né? Para um cara, né? Falou, vou ligar o motor aqui durante um tempo, para ele aquecer a cabine do carro, né? Claro. E eu ver que eu consigo dormir, né? Eu não dormi quase nada, voltei para o local de onde estava a cabine, né? E aí vi várias vezes parando na minha frente, bem na frente, o carro câmera, um Porsche 908, um Spider, que estava filmando o Le Mans. Entendeu? Sensacional. Você chegou a ver, tinha takes do Steve McQueen na pista nesse dia? Não. Ele só fazia takes. Foi só depois. Foi só takes, né? O filme foi filmado ao longo de alguns meses, mas eles precisavam de cenas ao vivo, né? E a arquibancada cheia, lotada, aquele movimento todo de Le Mans. Isso aí, né? E aí eu me lembro que eu particularmente tinha minhas preferências, né? Dizem que comentarista não pode ter preferência de clube, né? De futebol, né? Sim. Mas no fundo o jornalista também tem, né? Claro, sempre. Todo mundo sempre tem, né? Sempre. E aí isso me impressionou muito porque foi a primeira vitória da Porsche em Le Mans. Exatamente. Hans Hermann, o alemão, e Richard Atwood, o inglês. Os dois ganharam com 917, né? Que fez primeiro e segundo, inclusive. Né? Depois eu tenho até aqui, se você... Eu recebi um pôster na época, né? Eu me correspondi. A gente vai colocar aqui no vídeo para o pessoal ver o vídeo dessa... Eu tenho aqui no meu celular. Como pela época que você fala que começou o teu programa Grand Prix, então você pegou a primeira vitória, talvez não a primeira vitória do Emerson, né, em Brands Hatch, mas você pegou os dois títulos dele. Você chegou a cobrir o título de 72 e 74. 72 e 74. Como que era a relação com os pilotos naquela época, Calmon? Olha, não tinha as frescuras de hoje, cara. Entendeu? Era o cara sentar lá... Não precisava falar com o assessor de imprensa. Conversava com o piloto. Não existia isso. Não é direto falar com o piloto, entendeu? E eu me lembro, nunca vou me esquecer de Monza, 1972, quando ele conseguiu o primeiro título, né, com o Lotus JPS, lembra? O carro todo preto. Sim. Quando acabou a corrida, que eu corri para o box, né, saí lá do meu posto lá no... Você já conhecia o Barão, o Wilson Fittipaldi? Não, mas pouco. Eu não sei se em 72... Ele já estava lá, ele estava lá em 72, com certeza, mas eu não conhecia, né? Quer dizer, não tinha, né? Lá, por exemplo, que eu esbarrei com o Reginaldo Leme, que foi lá pelo Estadão ainda. Ele não era nem TV Globo, Reginaldo, era Estadão. Era Estadão. Exatamente. Que eu conheci. Eu me lembro bem que quando terminou a corrida, logo que eu corri lá para o box para ver, e o pessoal da Lotus já tinha preparado uma comemoração. Eles fizeram uns quadradinhos assim, escrito JPS, World Champion. Era John Player Special, era uma marca JPS, de cigarro. Né? World Champion, né? Sim. E os caras jogaram aquilo pro alto. Você tem isso? Peguei um. Falei, esse eu vou guardar. E guardei, até hoje eu tenho. Não sei onde é que tá. Eu tentei ver se eu pegava antes de vir para cá, mas não sei em que pasta que eu coloquei. Pode ser que eu veja isso, depois eu te mando uma foto. Sensacional. Calma, eu vou pensando histórias aqui, por isso que é pouco tempo, mas tem muitas curiosas. E uma dessas você me contou agora no último lançamento que a gente teve junto. E aí a gente tá falando de Emerson, não dá para esquecer de falar de Jack Stewart. Sim, você também tem uma história que a gente brinca aqui no Brasil, que o carro mais veloz era aquele Fiat que tinha escadinha em cima da Telesp. Conta isso, você colocou, eu acho que foi pela Auto Esporte, pela revista Auto Esporte, exatamente. Jack Stewart, tricampeão mundial, para andar no carro com a escadinha em cima da Telesp. Porque era como é que foi isso? Movido a álcool. Era essa a história. Mas como que vocês conseguiram pegar um cara como o Jack Stewart para ser o porta-voz ou o protagonista disso? Porque é o seguinte, era uma novidade. Ninguém sabia que tinha um carro, que um país no Brasil tinha feito um carro a álcool. E lembra, quando isso aconteceu, o Pro Álcool foi lançado em 75, né? Sim. Então, ele começou devagar, né? Com... carros de frotas fazendo isso, e eu me aproximei muito do pessoal lá, do professor Urbano Ernest Stumpf, lá do CTA, né, que ele é o pai do motor a álcool, né, no Brasil, né,
E então eu tinha muita intimidade com o professor, né? E aí, quando o Jack Stewart veio para cá, eu falei para ele: professor, será que você arrumaria um carro para ele poder olhar o que é um carro a álcool? Eu falei: olha, você tem aqui os Fuscas da Telesp, certo? Eu falei: olha, sensacional. Aí eu chamei o Zampa, meu grande amigo falecido. Carlos Zamponi, parceiraço. O Zamponi falou: Zamponi, é o seguinte, você vai achar lá o Jack Stewart na pista e propõe isso aí para ele. Não custa nada. O máximo que ele pode fazer é ele dizer não. Aí, surpreendentemente, ele disse: eu vou fazer assim. Entendeu? Então ele foi lá e fez, andou no carro e tudo, entrou, olhou, falou alguma coisa. Era um Fusca, então, não fiz. O Fusca, aquele tradicional com a marquinha da Telesp, laranja, né? Com a escadinha em cima. Escadinha em cima. É muito antigo. Que a gente vai mostrar a foto aqui, que eu recebi essa foto de Calmon. A gente vai mostrar a foto aqui para vocês. Exatamente. Então foi uma coisa que, claro, tem que dividir isso com meu amigo Marcos Zamponi, né? Porque ele foi o que fez o meio de campo, que convenceu... ele falou que não teve dificuldade. O Jack Stewart era um cara extremamente humilde, cara, entendeu? Ele não era um cara empavoado, entendeu? Não, era um cara legal. E aí ele via: poxa, é difícil, vocês estão fazendo uma coisa que ninguém fez até hoje. Nós estamos começando com o problema do álcool. Imagina hoje, não chegava nem perto do piloto, né? Verdade. Mas os tempos eram outros, né? Tinha poesia, né? A gente fala de uma época... Peguei o fim desse romantismo, né? Vamos dizer assim, da era romântica. Uma época de Niki Lauda, de François Severa. Hoje a gente fala nomes que, mesmo o cara não tendo... Esses dias mesmo eu falei com o Jacques Villeneuve sobre o pai dele, o Gilles, que ele criou uma importância muito grande dentro da Ferrari, dentro dos Tifosa, pelo estilo de dirigir, pela sua maneira, sem ter sido campeão mundial. E até hoje a Ferrari coloca ele como um dos grandes deuses que já assentou, né, no cavalinho rampante, né? Exatamente. É uma época de poesia que a gente não vê, mas procura sempre valorizar. O cartão Porto Bank é o primeiro e único que zerou o IOF em compras internacionais. Para você zerar os restaurantes da cidade, zerar os museus e galerias. Tudo isso com mais de 1.000 salas VIP pelo mundo e até 3,5 pontos por dólar gasto. Isso é Porto Bank. Baixe o app e ative. Fale com o seu corretor. A gente sempre valorizou muito bem aqui no Brasil e, por mérito, foram as 1.000 milhas. Né? Da mesma maneira que tem lá 24 horas de Le Mans, a gente sempre teve aqui com muita história 1.000 milhas e certamente você tem alguma história para contar pra gente. Eu tenho, cara, porque olha, como eu te falei, comecei o programa em 67, né? Então, era um neófito, né? Aprendi tudo com um jornalista, Álvaro Costa Filho, que era já jornalista do jornal, O Jornal, lá no Rio de Janeiro, e ele gostava também muito de carro, tinha uma seção de automóveis lá, e foi ele que começou a fazer o programa comigo, né? Então, em 67, eu falei: bom, vou 1.000 milhas. Eu nunca tinha ido a Interlagos da minha vida, entendeu? Não tinha ido, né? Foi fazer o quê? Não estava na área, né? Mas tinha começado o programa na Tupi, falei: olha, eu tenho lá 1.000 milhas, é importante. Então, tá bom, vai lá. Então, fui lá e liguei aqui para São Paulo, do Rio para São Paulo, para reservar um cinegrafista, né? Com aquelas Bell Hall ainda de cordinha. Cara, devia ser muito difícil. O tamanho da câmera já era assustador, né? Não era muito grande não, né? Porque era ainda a câmera de preto e branco, cara. Era PB, aquela de verdade. 100 pés. Verdade. E você vai dar uma corda nela, entendeu? Você só pode filmar aqueles 3 minutos. 2 minutos e 80, que sempre, na hora de revelar, perdi um pedaço e um final dela, né? Aí acabava os 100 pés, você tinha que tirar e depois colocar outra de 100 pés. E aí assim, né? Então eu ia lá só fazer o registro, né? Passei, peguei o avião, passei na TV Tupi lá, peguei o cinegrafista, que agora eu não me lembro o nome, fomos nós, cadê a credencial? Ele não tinha. Como, vocês não pediram credencial? Não pedi, mas então vamos lá com a cara e a coragem, né? E aí fomos lá, Barrados, né? Aí, gente, não era só eu que estava tentando... Barrados é sensacional, claro. Barrados, né? Não tinha credencial, mas estou vendo aqui o cara com a câmera, mostrando o cara, eu sou o repórter. Quem foi que me salvou? Como eu conheci? Luiz Carlos Seco. Olha, Luiz Carlos Seco. Foi o grande nome da Ford também, na indústria automotiva. Mas o Luiz Carlos Seco era do Estadão.
Entendeu? Ele começou como Estadão. E o Estadão era que apoiava as 1000 milhas. Entendeu? Então, ele estava lá para resolver esse problema. Tudo era meio desorganizado na época, né? Credencial, não era, tinha que fazer carta, não tinha. Era meio confuso. Aí, finalmente, quando eu já estava lá, chegou o Seco. Aí eu falei, o seu Seco, o senhor é o assessor de imprensa? Pois é, olha, eu vim do Rio de Janeiro, meu nome é... você é o cinegrafista, está vendo? Houve um desencontro, não conseguimos pegar a credencial. Ele falou assim, entra. Mandou simplesmente entrar e acabou, pô. Nós entramos sem credencial nem nada, sem conhecer, mas era uma época romântica, né? 67 foi a última 1000 milhas, que logo depois o Autódromo Interlagos foi fechado para fazer aquela primeira grande obra que escavou o túnel por baixo, onde você passa por baixo da pista para ir para os novos boxes. Os boxes antigamente eram lá bem antes. Do outro lado. Não, ele era antes, né? Logo começava depois, antes. Logo depois da curva da junção. E para quem não é da nossa época. Curva do café, sei lá. Na época não chamava curva do café. Até a pista era mais poética, tinha um retão, né? Que a reta oposta era não tinha o S do Senna. Muita gente, muitos pilotos que já andaram naquela época e depois voltaram a andar, dizem que a nova pista foi mais ou menos como estragou Interlagos, estragou o antigo circuito, né? Perdeu a essência dele e também até a competição. Eu lembro de uma história que uma vez o Emerson contou para mim, ele no box, e eu acho que era o Ronnie Peterson, nunca ninguém tinha feito de pé embaixo a curva 1, me parece, né? E eles estavam... Separa homens dos meninos. Isso. E ele disse que estava no box, não sei conversando com quem, né? Enfim, e ele escutou um carro passando, que era o companheiro dele de equipe, Ronnie Peterson, e que não tirou o pé na curva 1. E continuou com Fórmula 1. Falou, quem que foi? Depois viram que era o Peterson, que parece que foi o primeiro cara que fez de pé embaixo. Isso a gente viu também acontecendo em Spa, na Rouge, né? Mas eu queria que você falasse um pouco disso, Calmon. Eu hoje faço muitos comentários dizendo que era uma época poética, hoje é mais burocrática, hoje é mais tecnológica. O Emerson mesmo aqui na Jovem Pan disse que naquela época era 70% na mão do piloto e 30% equipamento, e hoje é invertido. Era isso, né? Além de ter mais poesia, o piloto tinha mais o carro na mão, não tinha? Para começar, o câmbio era manual. As pessoas nem podem imaginar, câmbio manual era. Fórmula 1 não tinha essa história de ser aqui borboleta, isso não existe. Naquela época era câmbio normal. E um volante muito simples, né? Não tinha nenhum botãozinho, não tinha nada, era na raça mesmo. Na raça mesmo, o cara precisava ter coragem e também técnica, né? Isso é importante. Sim. Agora, tem também que defender um pouco de Interlagos o seguinte, que não dava para fazer um circuito de Fórmula 1 com com o passar dos anos, essa Fórmula 1 ficando cada vez mais rápida, entendeu? Então, muitos autódromos tiveram que mudar o traçado. E outra coisa também que falava contra Interlagos na época de quase 8 quilômetros. O tamanho do circuito. Você teria que ter uma infraestrutura de socorro em caso de acidente dificílima, entendeu? Você tinha que chegar, tinha que ter uma comunicação com todos os postos, entendeu? Então ele precisou ser reformulado por causa disso. Não tinha jeito, teria que você vê que não se faz mais corrida de Fórmula 1 com circuito daquele tamanho. Todos os novos são três e pouco. Exatamente. Então foi isso que levou Interlagos a perder aquele traçado original, que dizem que pode recuperar, mas eu acho que não dá para recuperar do jeito que foi feito. Eu acho difícil, entendeu? Porque você teria que fazer uma ligação, porque a reta oposta hoje sobe. Hoje ela desce, né? Mas antes é que ela subia. E o Sol, que era uma curva sensacional, acabou. Pô. Exatamente. Está debaixo da terra. Lá, eu senti isso também no Autódromo do Rio de Janeiro, né? Onde eu estava. Né? Em 68, o automobilismo brasileiro viveu em função do Autódromo de Jacarepaguá, que era um autódromo muito primário, né? Mas era o primeiro autódromo que tinha no Rio de Janeiro. E foi lá que aconteceu um outro lance interessante, foi que eu resolvi também me meter a piloto. Boa. Me meter a piloto. Com meu fusquinha de rua, né? Então, que eu fazia, e né? Que prova era, Calmon? Tinham várias provas lá, né? Então, se eu não me engano, essa era 1000 quilômetros do Rio de Janeiro. Não tenho certeza se era essa a prova, né? E nessa corrida apareceu o quê?
Emerson Fittipaldi com um Fusca de 2 motores. Nossa. Se lembra? Lembro, claro. Aquele negócio maluco. O cara fez 2 motores de Fusca ligados, mas ele não se contentou com o motor 1300 que tinha na época, né? Ele colocou um kit, né, da Ocrasa, que aumentava a cilindrada para 2.300. Então, eram 2 motores de 2,3 litros, imagine, né? É quase um dragster. É uma cadeira elétrica, né? Uma cadeira elétrica. Entendeu? E aí, eu me lembro, eu com o meu Fusquinha lá, já tinha feito as provas de estreante novato, né? Umas 3 provas, então era uma das primeiras provas que eu podia correr junto com o pessoal. E no mesmo grid que o dele? No mesmo grid que o dele. Sensacional. E aí, eu fiquei emocionado, né? Porque, claro. Por exemplo, meu carro, eu vou depois, acho que tem uma foto lá, era 7. Em homenagem ao Emerson Fittipaldi. Número dele, né? É? E ele, se não me engano, nesse dia ele estava com 77 no carro, né? E eu me lembro que eu montei o meu motor com um carburador que pouca gente conhecia na época, chamava-se, a marca dele era Zenith Stromberg, que era um carburador de Venturi variável, né? Que usava muito nos carros ingleses, Jaguar, tudo essas marcas que eram pouco conhecidas, que o pessoal conhecia mesmo, a Solex e Weber, né? Weber era bem famoso, exatamente. Eu me lembro que o Emerson se aproximou do meu carro para saber que história é essa desse carburador aí. Eu expliquei que era um kit que eu tinha comprado e tudo, mas era meu carro de rua. Então eu comecei a conversar com ele e naturalmente eu não me identifiquei como jornalista, mas ele viu lá F. Calmon. Conheceu. Aí, Grand Prix, programa Grand Prix, TV Tupi, Canal 6, meio-dia. E foi assim que eu conheci o Emerson. Nós corremos de Fusca, né? Só que eu com um motor só, ele com 2 motores, né? E até hoje só que o carro quebrou, grande, né? Né? Amigo de Calmon. É verdade. E que teve, inclusive, uma mensagem. Quando fizeram uma homenagem para Fernando Calmon, eu liguei para o Emerson em Miami contando, e ele falou, não, eu faço questão, não vou estar aí, de gravar um vídeo em homenagem, não sei se você lembra disso, Calmon. Poxa, eu tinha esquecido, e o Emerson, que é um querido, gravou um vídeo aqui para esse Messi que está aqui do meu lado. Calmon. 50 anos, né? Exatamente. Né? Hoje só são 57, né? Bem fraco, né, no setor. Calmon, alguma pista que tenha para você uma memória especial, uma história especial dentro dessas coberturas todas que você fez? Olha, cara, eu acho que Brands Hatch ainda é a pista que mais me emociona, sabe? Porque ali você tem todo uma história ligada ao automobilismo, né? Que o automobilismo é Inglaterra. E essência, sabe? Né? Brands Hatch é essência, né? Quem fez automobilismo mesmo, foram os ingleses, né? Então, esse circuito era muito... eu gostava muito de ir, né? E uma vez eu me lembro de uma história que eu fui pegar um táxi para ir para Brands Hatch, né? Então, meu inglês também não era bacana, né? Então, eu cheguei no táxi e falei, olha, eu vou para Brands Hatch. Aí ele não entendeu. Acho que ele quer que eu falasse Brands Hatch. É isso aí. É isso aí. Entendeu? Eu falei, olha, onde faz as races, as corridas? Brands Hatch. Brands Hatch. Assim. You can say Hatch, Brands Hatch, e você vai cobrir as raças. Eu falei, é isso mesmo, races. Se você fizesse races também não ia entender. Você tinha que dizer que tinha as races, as corridas, né? Aí ele entendeu e me levou lá. Você vê que são as coisas que a gente passa por cada uma que a gente não imaginava, né? Mas, enfim, o que me marcou mais mesmo foi o primeiro título do Emerson, sem dúvida, cara. Em 72. Em 72, aquilo dali foi uma coisa que eu nunca imaginava, né? Eu comecei no programa em 67 e ver, sei lá, 5 anos depois, né, um campeão mundial de Fórmula 1, né? Então eu estava falando que talvez não tivesse pego, mas você pegou então também a primeira vitória dele na carreira em Watkins Glen. Você chegou a fazer cobertura disso. Eu fui, mas na época eu fui apenas pela revista. Mas estava lá. Estava lá. Eu estava lá. Eu me lembro que para chegar em Watkins Glen não foi fácil, cara, porque você tinha que pegar um avião, né? Ficar no estado de Nova York, né? Sim. Então, para chegar lá não foi fácil, cara. Eu me lembro que era tão longe, ninguém sabia que existia aquilo dali, né? Que não foi fácil. Mas eu tive lá, se não me falha a memória, não foi na vitória dele, foi na outra que ele quebrou.
Entendeu? Porque como ele venceu a corrida, né? Então todo mundo ficou, não, você vai lá, quem sabe ele vence de novo. Mas E foi aquela vitória que acabou dando o título para o Johan Rindt, o título póstumo, né? Póstumo aí, exatamente. Que era aquele carro Gold Leaf. Era uma Lotus Gold Leaf maravilhoso. Gold Leaf Team Lotus. Isso, Gold Leaf Team Lotus. É verdade. Mas tem as coisas assim que a gente vai passando e algumas coisas, eu te confesso, vai apagando na memória, né? Porque é tanta coisa, o HD tá cheio, né, cara? É verdade. Não, mas, Calmon, tem uma coisa que essas histórias, elas marcam a gente não esquece. A gente comentou isso um dia. A gente esquece, às vezes, aquilo que a gente almoçou ontem, com quem a gente esteve ontem, qual foi o lançamento. Mas histórias boas do passado e desse passado tão poético da Fórmula 1 e de automobilismo tem que ficar registrado e temos aqui um grande registro de tudo isso que é Fernando Calmon. Eu sinto muito que já esteja terminando o programa, como você vê como passa rápido, né? Por isso a gente quer você aqui de novo para trazer mais histórias também de automobilismo, mas para a gente falar de indústria automotiva, que essa figura aqui, esse mestre aqui é literalmente um craque nisso. Eu aprendo muito com o Calmon, não só eu, mas os jornalistas em geral, uma referência que a gente tem aqui na indústria nacional e, de novo, não só uma referência para nós jornalistas, não, uma referência também para as montadoras e para os executivos de montadora, que esses caras sempre querem a presença do Calmon na mesa. Vai o presidente para um evento ou tá naquela mesa, certamente você vai ver Calmon sentado ao lado do presidente e assim, com muito mérito, né, e honrado, eu me sinto aqui de receber Fernando Calmon. Calmon, super obrigado. Agradeço também bastante. Muito obrigado mesmo. Para a gente é um privilégio, não só para mim, para a Jovem Pan ter você aqui. Voltar os microfones. Exatamente, muito obrigado. E você continua ligado, que daqui a pouco, às 4h, tem Máquinas na Pan, com lançamentos, novidades da indústria e muita coisa legal para você curtir aqui. Ligados na tomada. Oferecimento. Porto Bank. Baixe o app e ative. Fale com seu corretor. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.